Alexis Charles Henry Maurice Clerel de Tocqueville, conhecido como Alexis Tocqueville, nasceu em Paris, França, no dia 29 de junho de 1805. Descendente de família aristocrata, viveu no período mais crítico da história francesa, durante o século XIX. Nasceu pouco tempo depois da Revolução Francesa, em 1789, e passou a infância na época das Guerras Napoleônicas, e assistiu à restauração da monarquia com Luís XVIII. Formou-se em Direito, atuou como juiz e, em 1830, iniciou-se na vida política quando foi eleito deputado. Herdeiro do justnaturalismo e do contratualismo, Tocqueville usa como ponto central de suas obras a questão da liberdade, da igualdade e da democracia, o que, para ele, poderia ser a base de uma nova ciência política. Seus estudos dizem respeito a realidades concretas, que abrangem desde a descrição de hábitos e costumes de um povo e de sua organização social, até a explicação de sua estrutura de dominação, de suas instituições políticas e das relações do Estado com a sociedade civil. Assim, são suas obras sobre a democracia na América, a Revolução Francesa e o Antigo Regime. Mas em todas essas, a preocupação fundamental é encontrar a possível coexistência harmônica entre um processo de desenvolvimento igualitário e a manutenção da liberdade. Abordar, portanto, a questão da liberdade e da igualdade em Tocqueville é necessariamente falar de democracia. Em primeiro lugar, porque ele identifica a igualdade com democracia. Em segundo lugar, porque, ao não trabalhar apenas com indagações abstratas, procura entender a questão da liberdade e da igualdade, onde elas não foram contraditórias. Para ele, isso estava acontecendo nos Estados Unidos da América, por volta de 1830, com uma radical democratização de uma sociedade, na qual todos, com exceção dos escravos, eram iguais perante a lei, independentemente da origem social. Visitando os Estados Unidos, construiu um conceito definidor de democracia, presente em sua maior obra, A Democracia na América, publicada em 2 volumes, em 1835 e 1840, na qual interpretou o regime democrático como uma necessidade histórica, resultando inevitavelmente na difusão da ideia de igualdade. Tocqueville tem uma citação muito famosa, que diz: partindo de noções que me forneciam as sociedades americana e francesa, eu quis traços gerais das sociedades democráticas, das quais não existe ainda nenhum modelo completo. Partindo desse pressuposto, Tocqueville considera que a sociedade democrática é uma sociedade individualista, onde cada um tende a se isolar dos outros com a sua família. Curiosamente, essa sociedade individualista apresenta certos traços comuns com o isolamento característico das sociedades despóticas, pois o despotismo tende a isolar os indivíduos uns dos outros. O resultado, porém, não é a inclinação ao despotismo da sociedade democrática individualista, pois certas instituições podem impedir o desvio no sentido desse regime corrompido. Essas instituições são associações livremente criadas pela iniciativa dos indivíduos, que podem e devem interpor-se entre o indivíduo solitário e o Estado. Além disso, reconhecia a criação e desenvolvimento do regime democrático na Europa e nos Estados Unidos do século XIX, como sendo um fato inevitável e irreversível. Então, para ele, a democracia se justifica pelo fato de que favorece o bem-estar do maior número, mas não deixando de apresentar perigos políticos e morais. Apesar de defender a democracia, acentuou seus elementos negativos, uma vez que é a ação política do povo que irá definir se essa democracia será liberal ou tirânica, sendo essa uma de suas principais preocupações. Outro aspecto importante do pensamento de Tocqueville reside no fato de que a sua concepção política e social acerca da democracia está modelada pelo liberalismo no século XIX, que encara o Estado administrativista, isto é, o Estado dotado de um aparelho burocrático estruturado como sendo a principal ameaça à política e à liberdade individual. Na medida em que as sociedades alcançam um regime genuinamente democrático, tendem a se tornar conservadoras, ainda que contenham sua estrutura social e política
fatores ou elementos potencialmente geradores de conflitos. Além disso, pondera que as sociedades democráticas nunca podem estar satisfeitas, porque igualitárias fomentam a inveja. Contudo, Tocqueville procura mostrar como esses perigos podem ser evitados. Além da atividade política dos cidadãos, a existência e a manutenção de certas instituições podem dificultar o surgimento de um Estado autoritário e mesmo de uma sociedade massificada. Isso pode ocorrer através da implantação de instituições tais como a descentralização administrativa, a organização de associações políticas que tenham como finalidade a defesa da cidadania ou mesmo a existência de grandes partidos. É preciso criar e desenvolver organizações livres que garantam a manutenção do espaço da palavra e da ação. É na própria democracia que encontramos a solução para os seus males. Como representante no Congresso, ou como constituinte em 1848, procurou sempre defender posições que pudessem favorecer e garantir a liberdade dos cidadãos. Assim, defendeu o ensino obrigatório e livre, a liberdade de imprensa, a libertação dos escravos nas colônias. Também combatia os vários socialismos que despontavam, porque, para os socialistas, um Estado intervencionista agigantado deveria ser o único responsável pela direção política da nação. Isso significa, para Tocqueville, a criação de um Estado despótico, no qual a liberdade dos cidadãos um dia desaparecerá. Ele via as revoluções, em geral, com um certo temor, mas era capaz também de analisá-las como necessárias em determinados momentos. Para ele, as revoluções só acontecem naquelas nações onde os cidadãos não são capazes de conduzir o processo democrático com liberdade. Por isso, a Revolução na França foi necessária em 1789, em 1830 e em 1848. Embora ele tenha, como ministro, participado do governo do presidente da República eleito, Napoleão Bonaparte, após o golpe, elabora um manifesto contra a nova situação, sendo preso juntamente com os outros parlamentares. É o fim de sua carreira política, mas é também quando se retira para escrever sua segunda grande obra, O Antigo Regime e a Revolução, na qual procura descrever o desenvolvimento de um processo democrático e prevenir os franceses quanto aos perigos do surgimento de um Estado com grande concentração de poderes em suas mãos. Na verdade, toda a obra de Alex Tocqueville surge como um grande manifesto liberal ao povo francês. Para ele, a Revolução Francesa ainda não acabou. Ela foi parte de um processo mais duradouro de democratização. E depende apenas do povo francês atingir um estado igualitário na liberdade ou na tirania. Sua produção científica é quantitativamente pequena, mas cientificamente relevante e diversificada, influenciando decisivamente diversos especialistas contemporâneos da história comparada, da ciência política, da sociologia cultural e do direito constitucional comparado. Uma leitura atenta de seus livros demonstra que Tocqueville utilizou o método histórico comparativo para analisar a gênese histórica e a tipologia sociológica e política dos regimes democráticos, tanto na França quanto na República Norte-Americana. Ou seja, sua principal preocupação era estabelecer a origem imediata e os traços estruturais característicos da sociedade democrática que estava se formando na Europa e na América do século XIX, a partir de uma criteriosa análise comparativa. A saúde de Tocqueville, que sempre havia sido delicada, piorou em março de 1850, quando ele contraiu tuberculose. A doença recuou por diversos anos, mas se agravou, levando-o a falecer em Cannes, no sul da França, no dia 16 de abril de 1859, cercado da esposa e de 2 filhas. Nada é tão maravilhoso que a arte de ser livre, mas nada é mais difícil de aprender a usar do que a liberdade.